A Deus por tudo sempre e pela chuva que ansiávamos todos há muito, né? A gente não sabe se agradece, se lamenta por ela ter vindo bem agora, mas é sempre uma bênção, né? E pra gente refletir junto, assim, no dia de hoje, tranquilo, entre amigos, eu queria até fazer uma proposta mais reflexiva assim mesmo, né? Já que estamos aqui juntos assim para pensarmos sobre doutrina espírita, que é o assunto que nos une a todos, né? A proposta dessa noite, da nossa reflexão, é justamente a doutrina espírita nas nossas vidas. E aí, é claro que cada um de nós tem a sua história com a doutrina espírita. Cada um de nós teve o seu caminho, teve o seu começo, a sua jornada e tem até hoje, né, a sua relação, o seu vínculo com a doutrina espírita, que é muito pessoal para cada um e que diz respeito ao íntimo mesmo do ser, mas algumas coisas eu acho que a gente tem muito em comum para pensarmos juntos. Porque se a maioria de nós conhece a doutrina espírita em algum momento da vida, seja porque a gente recebeu, como no meu caso, né, a bênção da encarnação, de já nascer num lar que dá para nós essa oportunidade, por conta, né, da tarefa daqueles que nos receberam, outros vão conhecê-la e buscá-la em algum momento por si mesmos, mas ainda assim a maioria de nós vai facear a doutrina espírita no início de uma primeira maneira, né? De um primeiro olhar, um primeiro prisma que esse contato nos traz. Então, para a maioria de nós, a doutrina espírita, como Jesus nos prometeu, ela vem com esse viés, né, com esse prisma do consolo, do Consolador prometido. E muitos de nós, sobretudo aqueles que encontram a doutrina espírita depois de um determinado período difícil da vida, buscam e encontram ali o consolo para o coração sedento, para o coração ferido, para o coração, enfim, cada um nas suas lutas e nas suas dificuldades vai encontrar a bênção que é o bálsamo mesmo a suavizar as dores do coração. Por exemplo, a gente pode pensar, né, e é muito comum que isso aconteça no desencarne de um ente querido. Quando a gente faceando a doutrina espírita, a gente pode conhecer essa realidade espiritual, saber que a vida prossegue, saber que existe a possibilidade do reencontro, a possibilidade da comunicação até, né? Tantas pessoas conheceram a doutrina espírita por meio do Chico, das suas cartas consoladoras. Outros, em meio às suas dificuldades íntimas, de anseio, de conflitos, de dúvidas, de perguntas e diante das dificuldades que o mundo material impõe para nós, sejam elas quais forem, dificuldades financeiras, de relacionamento, de enfermidades e de todas elas. E vem também a doutrina espírita com esse viés consolador mostrar para nós um lado mais esperançoso da vida, né? Trazendo esse alento ao coração e trazendo então uma calmaria para o coração que se via muito aflito e se via muitas vezes sem novos horizontes, sem possibilidades outras, né? Quando a gente se encontra às vezes nos becos da vida e não sabe muito bem por onde mais pode caminhar, porque não consegue encontrar respostas ou soluções para as nossas dificuldades, para as nossas dores. E aí o conhecimento da doutrina espírita também chega balsamizando então esses corações, dando esse olhar novo de esperança e então
novos caminhos também, apresentando-nos para nós novas possibilidades antes desconhecidas. E tudo isso vem muito em consonância com o Evangelho de Jesus, que é a própria Boa Nova, né? Se a gente se recorda da mensagem do Cristo e do trabalho de Jesus quando vem trazer o Evangelho para nós, que é, acima de tudo, a vivência, né, daquilo que Ele viveu conosco aqui na Terra, o Evangelho é a Boa Nova prometida. A Boa Nova é a Boa Notícia. A Boa Notícia para aqueles que ansiavam por uma boa notícia, por uma esperança diante das dificuldades que o mundo impõe a todos nós, cada um a seu modo, a sua maneira, né, a seu tempo, mas a vida material sempre impõe as suas limitações, digamos assim, né? E vem o Evangelho, então, como essa boa notícia, e a doutrina espírita no seu papel de retomar, então, o Evangelho de Jesus num outro momento e com explicações mais claras, né? Vem, então, justamente nesse veio, nesse rio do consolo, do bálsamo. Mas esse é o primeiro contato que a maioria de nós vai esposar. E eu falo para todos nós, porque mesmo aqueles, nós outros, que pudemos conhecer a doutrina espírita desde o início, o conhecimento ele é uma coisa, né? Mas às vezes a gente vai realmente se vincular a doutrina espírita, a causa mesmo, né? E assumir isso para as nossas vidas, muitas vezes aí num momento de dificuldade, né? De um desafio um pouco maior, que a gente se lembra das bases e aí realmente afirma, né? O compromisso para seguirmos junto com ela, porque conhecimento por conhecimento a gente vai ver que pouco ou nada pode fazer por nós, né? Assim, e aí, dado esse primeiro contato, a gente se vê como aqui a gente tem uma ampla possibilidade aqui de literatura espírita, a gente se vê rodeado de um conhecimento novo gigantesco, tanto por conhecer. Conhecer a realidade espiritual, conhecer todos os meandros, né, dessa possibilidade de comunicação, que diz respeito ao aspecto do assunto mediúnico em si, o aprofundamento todo do aspecto moral que a doutrina espírita traz para nós, o conhecimento, o estudo profundo do Evangelho de Jesus, tanta coisa que a gente tem por conhecer, e quanto mais a gente se aprofunda ou conhece da doutrina, mais a gente percebe o quanto a gente precisa de muita dedicação. E a gente até brinca de várias encarnações para seguirmos, né, conhecendo ainda mais. E o conhecimento, então, ele começa a abrir ainda mais os horizontes, e eu gosto muito daquela imagem do conhecimento como uma ilha, né? A gente está na ilha e o desconhecido é todo o oceano em volta, né? Quando a gente tem um conhecimento pequeno, o perímetro dessa ilha também é pequeno. Então o desconhecido parece pequeno, mas à medida que essa ilha cresce do conhecimento, a gente percebe que o desconhecido é ainda maior, né? E assim a gente vai caminhando, porque na realidade do espírito nós temos só o universo inteiro para conhecer, no seu aspecto material e no seu aspecto mais profundo da lei divina, né? Então, realmente é muita coisa. E é muita coisa, então, que a doutrina pode mudar nas nossas vidas. E eu digo pode porque aí é uma escolha de cada um de nós, o que a gente tem feito, né, com isso que chega. Porque se a gente pensar o que ela tem nos oferecido de conhecimentos básicos desde o início, a gente já vai ver muitas coisas.
Então, para ajudar a gente pode retomar aqui um texto lá do livro, talvez não dos mais conhecidos, né, da codificação, mas o livro que é o Espiritismo. Eu tirei um trecho interessante, quando o título desse trecho é Consequências do Espiritismo, né? E a indagação que dá mote aqui a essa reflexão, ela é assim: diante da incerteza das revelações feitas pelos espíritos, muita gente pergunta para que serve então o estudo do espiritismo. Então a gente vai se pegar pensando aqui, para quê, né? Onde nos leva o estudo do espiritismo? Quais são as coisas que a gente consegue abarcar quando a gente se propõe a estudar o espiritismo? E aqui as primeiras e talvez mais básicas, mas que já são bastante profundas. Na resposta a gente tem o seguinte: para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Então essa é a primeira coisa. A gente pode pensar a doutrina espírita nos seus diversos aspectos, científico, filosófico, moral, né, religioso. Mas uma das coisas que salta aos olhos quando a gente fala sobre doutrina espírita, sobretudo para aqueles que não conhecem a doutrina espírita ainda, é a realidade espiritual. É o espírito, é a comunicabilidade que existe, né, entre encarnados e desencarnados. Então a primeira coisa da doutrina espírita, se a gente pensar inclusive em como nasceu o espiritismo, né, com as comunicações, a gente tem essa prova material da existência do mundo espiritual. E isso pode parecer simples, mas é o bojo que vai transformar completamente a nossa compreensão de mundo e de vida. Porque se a gente entende, como complementa aqui, né, a resposta, sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram, resulta de sua admissão a prova da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. E aí a nossa vida já ganha uma outra realidade, porque já não somos mais essa encarnação. Não somos esse corpo físico que a gente habita hoje. Nós somos mais do que isso. Nós somos espíritos. E o que isso diz para nós, né? Como é que passa a ser a vida quando a gente entende que, para além disso que a gente vive hoje, encarnados, nós somos espíritos? Como é que a gente passa a compreender a vida quando a gente compreende que todos aqueles que convivem conosco e que já desencarnaram seguem vivendo, né? Então esse é um aspecto. Mas mais do que isso, as almas, né, os espíritos que vêm em comunicação naquele momento, né, do nascimento da doutrina espírita, eles não vêm só para provar que essa alma segue existindo e que a vida continua. Eles vêm para nos mostrar como é que segue a vida do lado de lá, nos mostrando as suas alegrias, as suas tristezas, nos mostrando então um pouco dessa percepção de penas e gozos futuros. E aí tem um outro aspecto, que é pensar que a nossa vida atual... Opa! Acho que vai ter que ligar de novo, Nil. Alô? Voltou. A gente vai, diante dessa comunicação dos espíritos, que mostram para nós como é a realidade do mundo de lá, né? A gente começa a perceber então que a nossa vida atual, hoje, implica na nossa vida como espíritos, futura. Então essa é uma outra coisa. A maneira como a gente vive hoje está diretamente relacionada sobre como viveremos depois, como prossegue, porque é uma e a mesma vida, somos a mesma criatura, né? Então a gente entende a semeadura e a colheita, a gente entende que a nossa vida hoje é a construção de nós mesmos amanhã,
como é na vida material mesmo, né? Na juventude a gente vai construindo como viveremos na maturidade, mas ainda ao longo de toda a encarnação a gente constrói a nossa vida enquanto espíritos, não só no plano espiritual, assim, imediatamente, pós-desencarne, mas sobretudo na vida que segue para além, né, nas próximas encarnações e desencarnações e, enfim, na vida eterna do espírito. Então, esse trecho do que é o Espiritismo, ele vai trazendo um pouco desses aspectos talvez o mais importante de tudo isso, quando a gente começa a perceber essa feição, nessa face da vida enquanto espíritos que somos, é mudar o foco dos nossos interesses mesmo, né? Porque se a gente antes tinha dúvida sobre a vida futura, a gente poderia até pensar como levar a vida material, né? Talvez eu foque um pouquinho mais aqui, no que me diz respeito ao aqui e agora, aos interesses mais momentâneos e materiais, mas à medida em que esse conhecimento, essa consciência vai tomando forma e força nas nossas vidas, e aqui não é só uma questão de conhecimento, né? Que a gente pode ler, achar, tudo bem, eu sei que a vida continua, eu sei que a gente é espírito, mas se a gente não acreditar realmente naquilo, né? Não tomar aquilo como essência verdadeira da nossa vida, a gente continua vivendo como se aquilo não existisse, né? Então, o mais chave disso tudo é essa internalização mesmo do conhecimento como uma realidade para as nossas vidas. E eu me lembro sempre, quando a gente fala sobre isso, né, de uma perspectiva assim, eu acredito que é assim ou eu sei? Porque eu só acredito, eu ainda posso ter alguma dúvida, né? Se eu sei que eu assumi aquilo para minha vida, né? Eu assumi, eu sou um espírito, não há dúvida mais sobre isso. E aí, então, a perspectiva sobre o que eu emprego de tempo, de esforço, de trabalho para que a minha vida espiritual seja diferente, é isso que vai fazer toda a mudança, ou não, né, da minha vida. Então, assim, essa consciência da vida espiritual, ela muda, sobretudo, como é que eu vivo hoje. Porque as coisas do mundo, materiais, já não passam a ter a importância maior da minha vida. Porque as questões materiais, elas são importantes. A gente não vai negligenciar a vida material, né, da matéria, da encarnação, o trabalho, as conquistas e tudo isso que são possibilidades para o espírito, que fazem parte da encarnação. Mas se esses são os objetivos primeiros de uma vida, a gente coloca todo o esforço e toda a energia nessas coisas e acaba se esquecendo da verdadeira realidade como espíritos. E se, pelo contrário, a gente percebe que isso tudo é só uma parte da caminhada, só um estágio pequeno do processo, a gente pode usar disso com inteligência, né? Para os objetivos maiores, que são os objetivos do espírito. Então, toda essa compreensão, a gente vê que já vai mudando o foco de como a nossa encarnação tem sido vivida, né? Quais são as coisas que a gente almeja, quais são as coisas que a gente busca realmente. E diante disso tudo, as dificuldades da encarnação vão perdendo um pouco a grandiosidade que elas parecem ter quando a gente está lá no olho do furacão, né? Porque parece que aquilo é gigantesco, que não vai acabar nunca, que não tem solução. E aí a gente vê a bênção do conhecimento da doutrina espírita nesse sentido como bálsamo para as dificuldades maiores dos espíritos no que diz respeito a esse aspecto psíquico desequilibrado, né?
Então, por exemplo, os espíritos vão falar muito sobre o impacto no suicídio, na loucura, no seu aspecto amplo, né, como Kardec colocava no seu tempo, mas porque a percepção de nós mesmos enquanto espíritos faz toda essa mudança. E mais que isso, a gente começa a entender um pouco melhor a justiça divina. E isso é uma compreensão que muda bastante também a nossa vida. Reencarnação é talvez também, depois do espírito, da vida espiritual, um dos assuntos chave, assim, né, da doutrina espírita que mais salta aos olhos. Então, nós somos espíritos e, além disso, vivemos várias encarnações. E a partir disso, a justiça de Deus começa a fazer mais sentido para nós quando a gente realmente para pensar sobre isso. Porque as vicissitudes da vida, as dores, as dificuldades, as enfermidades, os reveses diversos pelos quais a gente passa na vida, ganham uma outra conotação. A gente passa a entender que eles são também, ou mais que tudo, oportunidades de crescimento, oportunidades de transformação de nós mesmos. A gente tem sim o aspecto da expiação, né? Quando a gente paga, quando a gente colhe as sementes que semeamos outrora, mas a justiça não está fixada só, pura e simplesmente, na cobrança da dívida. Mais que isso, a misericórdia dá essa possibilidade para que a gente possa, sanando essas dívidas, aprender uma nova semeadura. Uma nova semeadura que refaz os caminhos de outrora e dá possibilidade de construção de caminhos muito melhores, porque mais maduros a gente consegue construir o espírito renovado que vive efetivamente para essa vida espiritual, para a construção daquele reino divino que Jesus vinha dizer para nós. Então, todos esses aspectos primeiros, talvez, que a gente pense sobre doutrina espírita, já são bastante no que diz respeito à nossa vida e o que a doutrina traz para cada um de nós. E eu tenho certeza que cada um vai poder pensar na sua trajetória, de como chegamos até aqui, de como vivemos, o quanto lá no início nós nos víamos agradecidos por termos encontrado essas bênçãos. Mas essa é a primeira parte. E não para por aí. Porque a proposta hoje é pensarmos no ciclo que esse conhecimento da doutrina traz para nós. Porque só o conhecimento por ele, a gente poderia conhecer uma vez e basta. E a gente vê tantos corações que conhecem a doutrina espírita e em algum momento abandonam, deixam isso para trás, esquecem, retomam os lugares mais difíceis da encarnação, né? Aqueles momentos de mais angústia que viveram antes, porque, enfim, conheceram. E aí, como na parábola lá do semeador, né? A gente vê aquele solo que de repente floresce um pouco, mas aí tem os espinhos que abafam, ou aquele solo das pedras que é raso, que brota um pouco e logo seca. Alguma coisa faltou ali para essa manutenção. E eu acho que esse é o cerne para nós pensarmos juntos hoje. Porque mais do que
primeira passear da doutrina, a gente precisa pensar no que ela tem feito nas nossas vidas, ou que nós, ao contrário, temos feito com ela, dali por diante. Porque vem, depois do conhecimento de tudo isso que a gente vinha falando, da realidade espiritual, do ser como espíritos e de tudo isso, vem a responsabilidade que a gente passeia com todo o conhecimento que a gente recebe. Porque, minha gente, a gente fica sempre pensando quantas pessoas encarnadas hoje no mundo passam pela vida uma encarnação inteira, 60, 70, 80, 90 anos, sem o menor conhecimento sobre realidade espiritual. Pessoas que vivem uma encarnação inteira sem saberem que são espíritos, que a vida prossegue, que a jornada na qual nós estamos inseridos de vida, essa aqui é uma parte dela para uma proposta muito maior de Deus para todos nós, que é dessa jornada de evolução. Tantas pessoas que não sabem, ou se sabem muito superficialmente, não se dedicam, não se debruçam sobre isso. Então talvez a gente não tenha consciência do tamanho das benesses que nós temos pelo puro e simples conhecimento, ainda que a gente não esteja fazendo muito com ele. Só pelo consolo que a gente recebeu um dia, que muitos corações não conhecem. Isso é muito. Eu não sei estatisticamente quanto isso é na população, mas eu tenho certeza que aqueles que se dedicam efetivamente ao espírito são uma parcela muito diminuta de todos nós encarnados, então essas bênçãos, elas são grandiosas e, mais que tudo, são um investimento gigantesco do alto em cada um de nós. A gente recebeu, desde antes de aqui estarmos, muito dos nossos benfeitores, amigos e, acima de tudo, de Deus, de Jesus, que orquestram as encarnações aqui na Terra. Nós recebemos muito e recebemos ainda hoje. Porque somos melhores, privilegiados? Talvez porque mais necessitemos, mas ter essa consciência também pode fazer com que a gente esteja um pouquinho mais atento com aquilo que a gente faz, com o que recebe. Porque a gente não tem mais o direito de caminhar pelo mundo desatentos. Direito, a gente fala tanto sobre direitos e deveres e a gente cobra, os nossos direitos, a gente exige, mas o que é o dever de cada um de nós diante do tanto que já recebemos? Então, a aplicação da doutrina espírita é o outro passo mais importante para que a gente possa tornar todo esse conhecimento transformador realmente para todos nós. Porque o espírito que segue em jornada, ele anseia muito por uma encarnação cheia de oportunidades, sejam elas quais forem, dependendo da vivência de cada um de nós, Para cada um a oportunidade vem de um jeito. Mas não tenhamos dúvidas, com o conhecimento que nós temos, a oportunidade é grandiosa e valiosa. Porque pense, qual vai ser a próxima chance se a gente não aproveitar essa encarnação? Qual vai ser a nossa próxima encarnação? Às vezes eu fico pensando sobre isso. Nessa vida, eu tive a oportunidade de nascer num lar com a minha mãe já espírita, me apresentou a doutrina desde a infância.
tenho hoje uma família dedicada a isso, né? Tantas oportunidades, além do conhecimento, outras oportunidades que a vida vai nos dando, né? De aproveitar essa oportunidade de vida, de transformação. Se na próxima encarnação eu nascer em um outro país, com uma outra família, com uma visão assim ou assado, com uma vivência social diferente, enfim, amigos, companheiros, hoje além da família, né? A gente tem tantos amigos ombro a ombro, né? Para nos estimularem na caminhada. Na próxima, meus amigos, a gente não sabe como é que pode ser, né? E aí, se hoje já tá difícil, com tudo que a gente recebe, com todo o amparo, né? Com todo o suporte, imagina, eu fico imaginando isso pra mim, tá? Eu imagino como é que seria se eu não tivesse tudo isso. Onde é que eu estaria? Quais seriam as minhas prioridades? Quais seriam as minhas buscas na vida? Onde é que eu estaria empregando, né, meu tempo e os meus esforços? Dificilmente seriam esforços tão bem direcionados. Então, eu acho que, mais uma vez, a consciência vai nos ajudando a pensar que o trabalho deve ser muito, né? Porque nós temos um grande dever diante de tudo que já recebemos. Mas então a gente vai sendo impulsionado para transformar tudo isso que a doutrina espírita já representa em termos de conhecimento para nós, transformar isso realmente em vivência efetiva, em transformação do ser. Porque a gente já sabe como é que a gente deveria se relacionar com aqueles que caminham conosco, como é que deveria ser a nossa conduta dentro do lar, no trabalho, com aqueles que caminham conosco. A gente já sabe que o exercício do perdão é um chamado, que o exercício do amor é um chamado, que o exercício da caridade é um chamado. A gente já sabe essas coisas. E por mais que a gente ainda não consiga, ter a consciência faz com que a gente vá construindo essa constância de tentativa, né? De esforço, dia a dia. Quando a gente está ali numa dificuldade, numa situação que a gente é colocado, a gente às vezes fraqueja, mas no final do dia, se a gente se põe para pensar, a gente já sabe conscientemente como é que deveria ter sido a nossa postura. E aí, então, no próximo dia a gente tem uma oportunidade de novo, e aí a gente vai construindo isso, né? Para transformar realmente a fonte do sentimento em nós, para fazermos seres melhores e rumarmos nessa jornada evolutiva de acordo com o guia e o mestre que nós já temos como modelo, que é Jesus. Então, temos aí um segundo passo, que vem depois desse conhecimento, assumir realmente a doutrina espírita como uma conduta de vida. E aí, eu me lembro sempre dos primeiros cristãos nisso, né? Eles não eram espíritas, é claro, mas cristãos, e aí a gente faz o paralelo porque a doutrina espírita nada mais é do que isso, né? Assumirmos esse papel de cristãos realmente. Porque naquele momento, se a gente lembrar das perseguições que sofreram os primeiros cristãos, eles precisavam afirmar, né? Que eram cristãos para seguirem, na verdade assim, né? Diante das perseguições, eles eram chamados a abjurar, a negar, e não faziam isso. Assumiam realmente. E assumir a doutrina espírita como conduta de vida não é só, né, ter a coragem, que para muita gente às vezes já é muito difícil de se assumir espírita diante das pessoas do mundo, né, dos conhecidos, enfim. Mas essa é só uma questão, né? Muito mais do que isso é assumir a nossa postura de espíritas cristãos nas nossas ações no dia a dia, nas nossas atitudes, realmente.
Quando muitas vezes a gente vai ser chamado de bobos, de tolos, porque assumimos uma postura humilde, né? Porque assumimos a possibilidade do perdão, enfim. Toda essa caminhada que a gente conhece bem com Cristo é uma postura realmente de vida, que precisa ser assumida para todos os momentos. E aí a gente pode pensar que a doutrina espírita nas nossas vidas é frequentar a casa espírita, é frequentar a reunião mediúnica, e é claro que isso faz parte, é um aspecto, né? Quando a gente está assumindo essa caminhada espírita. Mas é uma parcela muito diminuta, porque diz mais respeito isso ao aspecto exterior. E a gente nada faz de diferente do que viver, como Paulo dizia, as obras da lei, quando a gente faz isso, né? Só ir lá, ou em outros tempos, em outras denominações religiosas, quando a gente assumia lá a frequência, né, no templo religioso, enfim, as questões exteriores da religião, tomamos isso como religiosidade, quando na verdade é só um aspecto exterior. E a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não traduza isso também para a doutrina espírita, né? Frequentar a casa espírita, frequentar a reunião mediúnica, falar lá com os espíritos e a gente acha que tá kit, a gente faz o evangelho no lar, a gente, enfim. E é muito mais do que isso, né? É uma conduta de vida efetivamente, que diz respeito, claro, a essas práticas, porque se a gente está falando sobre diálogo, né, com o plano espiritual, isso vai fazer parte da nossa vida, seja lá na reunião mediúnica, seja fora. E eu não estou dizendo de um aspecto mais expressivo da mediunidade, mas inclusive de um aspecto intuitivo, né, nas nossas orações. Isso faz parte, a gente sabe que os espíritos estão ali, que a gente se comunica com eles, né? Mesmo que não diretamente, mesmo que a gente não ouça, mesmo que a gente não veja. Então, e mais, muito mais do que isso, a transformação moral que a doutrina espírita nos convoca a fazer. Então, tudo isso é doutrina espírita nas nossas vidas. E aí, quando a gente consegue passar por essa etapa de assumir realmente a doutrina em cada momento, em cada minuto, do momento que a gente acorda, o momento que a gente vai dormir, se a gente faz isso na vigília, a gente está fazendo ainda mais no momento do sono, né? Quando o espírito está livre, digamos assim, do corpo físico, aí então a gente assume um outro patamar da doutrina espírita nas nossas vidas, que eu acho que é o que todos nós ansiamos, que a gente vê, ou a gente viu, talvez poucas vezes, vivido efetivamente, naqueles que realmente assumiram isso para a vida, né? Então, a gente viu e vê ainda hoje naqueles tarefeiros mais sinceros, que eu não vou nomear, porque tem alguns que são nomeáveis, mas tem outros tantos pequenos, apagados para o mundo, mas que a gente conhece e que tem ou souberam viver, né? Porque aí a gente chega num patamar que lembra que a gente começou no consolo? O consolo, ele é meio exterior, assim, né? A gente está sofrendo, aí a gente vai e recebe. A gente chega num outro patamar que a gente encontra a fonte real desse consolo dentro de nós. Porque é como a fala de Jesus, quando ele fala lá para a mulher samaritana da água, do poço, da água viva. E aí tem o diálogo de água e a gente vai entendendo que a fonte dessa água a jorrar, ela é acessível para todos nós. Ela não está fora.
mas ela pode também nascer no coração de cada um de nós. E a partir do esforço, do conhecimento, do esforço por vivermos tudo isso que a gente já conhece, aplicando nas nossas vidas a vivência plena da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, a gente encontra uma serenidade nos corações que, diante de qualquer situação exterior, é inabalável. Porque o exterior já perdeu a força de ditar o que vive dentro de cada um. Quando a gente efetivamente viver a doutrina espírita, a gente vai chegar nesse patamar de um espírito que já tem dentro de si a segurança plena de uma convicção daquele que vive realmente em comunhão com o Pai. Porque é isso, é uma comunhão plena. Todo o trabalho do conhecimento e da vivência, ele é um trabalho de construção desse relacionamento. Mas esse relacionamento, à medida que ele ganha força, a gente vai chegar um dia, como Jesus diz, eu e o Pai somos um. E essa consciência, né, essa convicção já está tão plena, que existe então essa serenidade, essa paz, esse amor a jorrar do coração, que dá essa tranquilidade diante das coisas exteriores. Isso não quer dizer que os reveses não continuarão acontecendo, que as dificuldades não continuarão existindo, que as dores, os sofrimentos, mas diante de tudo isso, uma nova ressignificação da vida. E é aí que a gente consegue ver esses exemplos daqueles que já viveram. Às vezes uma situação semelhante a que a gente passa e a gente está achando que o mundo está caindo, que a gente não vê horizonte, não sabe como resolver. Mas aí a gente olha para o lado e aí aquele coração está vivendo uma coisa muito semelhante, numa paz, numa tranquilidade, como se aquilo não abalasse de forma nenhuma aquele coração. A gente sabe que no fundo sente, né? Quando a gente vê relatos do Chico, por exemplo, a gente sabe que lá na intimidade ele sentia, mas isso não era potencial para abalar a vida a ponto de desequilibrar tudo, né? Então acho que esse é o norte que a gente almeja quando a gente está vislumbrando essa jornada evolutiva. E tendo então consciência de que tudo que nós recebemos pela doutrina espírita nos convida a esse trabalho de transformação, porque espera também de nós. Deus dá as possibilidades, mas Ele também espera do nosso trabalho. Porque, claro, a gente está construindo para a nossa vida, mas à medida que a gente constrói para nós, a gente é capaz também de semear para aqueles que estão ao nosso redor, né? E aí, eu queria trazer mais um trechinho dessa mensagem lá do que é o Espiritismo, que a gente começou dizendo aqui, porque tem um momento que ele diz assim: diante da infinidade e grandeza da vida de além-túmulo, a vida terrena se apaga como um segundo na contagem dos séculos, como o grão de areia ao lado de uma montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e ficamos admirados de haver dado importância a coisas tão efêmeras e pueris. Daí, no mundo dos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade que lá constituem uma felicidade, comparadas às fadigas e aos tormentos a que nos sujeitamos, a fim de nos elevarmos acima dos outros.
Então, um pouquinho disso que a gente falava, né? Essa paz, serenidade, essa tranquilidade, quando o aqui e agora perde um pouco essa importância, essa grandeza que às vezes a gente coloca, né, na vida. Eu queria só finalizar com uma poesia do Casimiro Cunha, que está lá no livro O Parnaso de Além Túmulo, e ela chama Aos Companheiros da Doutrina. Uma última reflexão aqui pra gente sobre isso que a gente falava, mas um pouquinho antes disso, pra gente pensar, né? Se nós já conhecemos, e muitos de nós já conhecemos há bastante tempo, né? Se a gente tem caminhado, se a gente tem feito os mínimos esforços que cabem a nós nessa jornada com a doutrina, e a gente tem se visto ainda muito envolvido pela desesperança, pelo desamparo, assim, pelas aflições, a gente deve se colocar a reflexão de o que a gente tem feito, né, com tudo isso que a gente recebeu. Qual tem sido realmente essa vida, esse empenho, o lugar que a gente coloca de importância nas nossas vidas, porque se a gente já aprendeu com Jesus, com Kardec, né, depois, e com todos os outros benfeitores, a caminhada do Espírito e tudo que isso representa, se a gente ainda está se vendo num caminho muito amargo, talvez a gente precise repensar a nossa vivência com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus. Talvez a gente esteja fazendo isso, talvez não da melhor maneira. E é uma reflexão sincera para cada um de nós, né? Porque a gente começou pelo consolo. A gente sabe que o conhecimento é consolador. Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente perdeu isso pelo caminho, vamos rever, né? Por onde a gente tem trilhado, onde é que a gente tem colocado realmente a nossa direção, né? A nossa meta de vida. E vamos fechar então com Casimiro Cunha, Aos Companheiros da Doutrina. Examinada de perto, a luz da nossa doutrina é sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessário é discernir a mistura, a ganga, o véu. Muita vez a água do céu torna-se em lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos, muito poucos. Verdade é que o coração que abrace a nossa doutrina penetra numa oficina de esforço, luta e ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa oração e vigilância no bem que é substância da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus, feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz. Que no altar do coração tenhamos o amor profundo daquele que é a luz do mundo. Eis meu desejo de irmão. Uma boa noite para todos nós. Uau!